Química 2, hoje 19 de abril, nós vamos para ligações químicas 1. Nosso capítulo de ligações químicas está dividido em duas partes. Ligações químicas 1, ligações químicas 2. É o capítulo 8 e nós vamos dar início na página número 2. Para a gente entender as ligações químicas, nós precisamos compreender que tudo ao nosso redor, no meio ambiente, na natureza, é formado pela junção, pela união de dois ou mais átomos. Então, quando eu tenho o cloreto de sódio, o sal de cozinha, nós temos um átomo de sódio, que é o Na, ligado com um átomo de cloro, que é o Cl. Nós vamos aprender aqui como é que se dá essa ligação, como é que se forma essa ligação. Nós vamos ter lá no NaCl, por exemplo, Na+, que é o íon sódio, que se liga com o Cl-, que é o íon cloreto. Como que ocorre essa ligação? É o que nós vamos aprender aqui, uma das coisas que nós vamos aprender aqui. Para a gente compreender direitinho as ligações químicas, o primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito de regra do octeto. O que é a regra do octeto? Os químicos eles perceberam que existe uma classe de átomos que não se liga nem a eles mesmos, na mesma família, e nem a outros tipos de átomos, que são os gases nobres. E eles, estudando os gases nobres, eles perceberam que eles têm uma característica específica. Qual é essa característica? Os gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que é um elemento da família 18 ou família 8A, que tem apenas 2 elétrons na sua primeira e única camada. É por isso que ele só tem 2 elétrons, porque na camada K, que é a primeira camada, nós só podemos ter 2 elétrons. Então, o que é que diz a regra do octeto? Um átomo vai adquirir estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K, como é o caso do hélio. O hélio só possui a camada K, então ele só precisa ter 2 elétrons nessa camada para estar estável, tá bom? Quais são os tipos de ligações químicas que existem? Existem 2 tipos de ligações químicas. Primeiramente, as ligações interatômicas. As ligações interatômicas são as ligações que ocorrem entre átomos. São 3 tipos. Nós vamos ter ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Então, as ligações que ocorrem entre átomos, que são chamadas de ligações interatômicas, são ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Mas nós vamos ter também as ligações que são classificadas como ligações intermoleculares. Quais são os tipos de ligações intermoleculares? Também são 3 tipos de ligações intermoleculares. Nós vamos ter as forças fracas de Van der Waals, sendo que essas forças fracas de Van der Waals também podem ser chamadas de ligações de London. Temos o segundo tipo, que é o dipolo-dipolo permanente, que a gente pode chamar apenas de dipolo-dipolo. E nós vamos ter também as ligações de hidrogênio. E em alguns livros ainda é chamada de ponte de hidrogênio, mas o nome mais atual, ligações de hidrogênio. Então, só recapitulando,
Os átomos vão se ligar uns aos outros para adquirir estabilidade, e essa estabilidade é adquirida com 8 elétrons na sua última camada. Então, eles vão se ligar a outros átomos para ficar com 8 elétrons na sua camada mais externa, na sua última camada. Essa regra é chamada regra do octeto. Existem dois tipos de ligações. As ligações interatômicas, que podem ser de 3 tipos. Nós vamos ter as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E o segundo tipo de ligação são as ligações intermoleculares, que também podem ser de 3 tipos. Quais são? Forças fracas de Van der Waals ou forças de London, dipolo-dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Quero só fazer uma observação sobre as forças fracas de Van der Waals. Além de serem chamadas de forças de London, elas também podem ser chamadas de dipolos induzidos. Dipolos induzidos. É um tipo de força que está presente nos hidrocarbonetos, em moléculas apolares. Nós vamos hoje começar o estudo das ligações interatômicas. O primeiro tipo de ligação interatômica é a ligação iônica, tá certo? Então, as ligações interatômicas são ligações que ocorrem entre átomos. Intermoleculares ocorrem entre moléculas. Interatômicas ocorrem entre átomos. Exemplos de ligações interatômicas. Vejamos aqui. Como eu já coloquei para vocês anteriormente, o NaCl, que é formado por ligação iônica, nós vamos ver. H2O, que é formado por ligação covalente. Ferro, que é formado por ligação metálica. Então, aqui nós temos o NaCl. O Na é um cátion, o Cl é um ânion, vou já explicar como é que isso acontece. H2O, 2 átomos de hidrogênios ligando-se a um átomo de oxigênio, e o ferro, que é um metal, vai ser formado por ligação metálica. Então, as ligações interatômicas são ligações que ocorrem entre átomos. Vejamos o primeiro tipo de ligação interatômica, que é a ligação iônica. Aqui está. O que é uma ligação iônica, Caires? Uma ligação iônica é uma ligação que ocorre com transferência de elétrons entre átomos. Ou seja, vai ter um átomo que vai perder elétron e vai ter um outro átomo que vai ganhar elétron. A ligação iônica, a característica para ela é essa. Ocorre transferência de elétrons. Ou seja, tem um átomo que vai perder e tem um átomo que vai ganhar. Essa ligação iônica, ela também pode ser chamada de ligação eletrovalente ou ligação heteropolar. Caires, como é que eu vou saber quais são os átomos que vão perder elétrons e quais são os átomos que vão ganhar elétron, cara? Quem ganha e quem perde? Vai depender da família da tabela periódica, gente. Os metais são átomos que vão perder elétrons. Eles têm tendência para perder elétrons. Quantos elétrons, Caires? A tendência é perder 1, 2 e 3. E aí você vai ter as seguintes famílias perdendo elétrons. Quais serão? Vou colocar aqui para vocês essas famílias. Nós teremos o seguinte.
Família 1 da tabela periódica vai perder um elétron. Família 2 vai perder 2 elétrons. E a família 13 vai perder 3 elétrons. Antigamente, essas famílias eram chamadas de famílias 1A, família 2 era a família 2A, família 13 e antigamente era chamada de família 3A. Os ametais são as famílias que vão ganhar elétrons. Os ametais ganham elétrons, enquanto os metais perdem elétrons. Quem é que vai ganhar elétron? Vai ganhar 1, vai ganhar 2 e vai ganhar 3 elétrons. Quem que ganha 3 elétrons? Os elementos da família 15. Quem que vai ganhar 2 elétrons? Os elementos da família 16. E quem ganhará 1 elétron são os elementos da família 17. Antigamente, esses elementos eram designados assim, ó. Família 17 é a família 7A. A família 16 é a família 6A. E a família 15 é a família 5A. Hoje, na tabela periódica, essas famílias são designadas de 1 até 18. Família 1, 2, 3, 4, 5, até a família 18. Mas antigamente, essas famílias eram divididas em famílias do bloco A e famílias do bloco B, que didaticamente era melhor para a gente poder identificar quem é que ganha e quem é que perde. Porque a gente dizia assim, ó, família 1 perde 1, família 2 perde 2, família 3, que é a família 3A, que hoje é a família 13, perde 3 elétrons. Nas famílias 5, qual era a dica? Você olharia quanto estava faltando para completar 8. Ó. Família 5, para completar 8 falta quanto? 3. Então ganha 3 elétrons. Família 15 ou família 5A ganha 3 elétrons. Família 16, que antigamente era a família 6A, de 6 para 8 faltam 2, então ganha 2 elétrons. Família 7A ou família 17, se você pegar aqui família 7A, de 7 para 8, falta 1. Então, deveria ganhar 1 elétron. Então, família 17 ganha 1, família 16 ganha 2, família 15 ganha 3 elétrons. Quem ganha e quem perde elétrons? Os metais perdem elétrons, os ametais ganham elétrons. Quais são as famílias mais importantes aqui nos metais, nas ligações iônicas? Famílias 1, 2 e 13. Família 1 perderá 1 elétron, família 2 perderá 2 elétrons e família 13 perderá 3 elétrons. Quais são as famílias importantes para os ametais dentro das ligações iônicas? Família 15, 16 e 17. A família 15 vai ganhar 3 elétrons, a família 16 vai ganhar 2 elétrons e a família 17 vai ganhar 1 elétron. Essas famílias que perdem elétrons, elas vão formar estruturas que nós chamamos de cátions, que são íons positivos. Então, os metais formam cátions. Já os ametais, que vão ganhar elétrons, vão formar um outro tipo de estrutura, um outro tipo de íon, que é chamado de ânion. Então, os metais das famílias 1, 2 e 13 formarão cátions, e os ametais das famílias 15, 16 e 17 formarão ânions, formarão íons
negativos. Exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele é um elemento da família 16. Como ele é um elemento da família 16, vai ganhar 2 elétrons, então ele forma um íon O2-, ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons. Um exemplo aqui para os cátions. O magnésio. O magnésio é um elemento da família 2. Então, o magnésio tem tendência para perder 2 elétrons. Então, ele vai formar o magnésio 2+. Beleza? Então, cátions e ânions, metais formam cátions, os ametais formam ânions. É interessante vocês saberem como é que essas famílias elas funcionam nesse sentido de quem perde e de quem ganha. A pergunta é a seguinte, ó. A substância produzida por essa ligação sempre se escreve o metal primeiro? Exatamente. Nas ligações iônicas, primeiro vai vir o metal e depois o ametal. Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. O Na é um metal e o Cl é um ametal. Olha outro exemplo. CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Primeiro aí foi o cálcio, é um metal, e o CO3, que é o íon carbonato, é um ânion. Então, primeiro o metal, depois o ametal ou os ametais. Eu quero mostrar para vocês agora o esquema de como é que acontece a formação de uma substância iônica. Nós temos aqui, como exemplo, o átomo de sódio. Ele tem na sua distribuição eletrônica. O sódio ele tem número atômico 11. Então, nós vamos distribuir para ele 11 elétrons. Vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Na sua camada de valência, que é a sua camada mais externa, olha quantos elétrons ele tem. Tem 1 elétron. E aí eu vou fazer também a distribuição para o outro elemento, que é o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, nós vamos distribuir para ele 17 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a camada de valência para o cloro? A camada de valência é o 3s2, 3p5. Então, comparando, ó, o sódio, na sua última camada, ele tem 1 elétron, e o cloro, na sua última camada, tem 7 elétrons. Foi aquilo que eu falei para vocês na tela anterior. Quem tem 1 elétron na sua camada mais externa, que é a família 1, perde 1 elétron. E quem tem 7 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, são os elementos da família 17, ou 7A, e vão ganhar 1 elétron. Então, nós temos o sódio que perde 1 e o cloro que vai ganhar 1. Olha o que acontece. Ó. Cada circunferência tracejada que você está visualizando aqui, ó, é uma camada eletrônica. Então, na primeira camada do sódio, tem um S2, tem 2 elétrons. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Aqui está, ó, 1 elétron e aqui do outro lado 1 elétron também. Ó. Na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada do sódio,
Olha só. Nós temos 2s2, 2p6. Soma os expoentes, 8 elétrons. Vamos visualizar a segunda camada do sódio. Ó. Aqui está a segunda camada. Ó. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Na segunda camada do sódio, 8 elétrons. E na sua última camada, que é a camada mais externa, é a camada de valência, aqui está a 3s1, tem um elétron. E aqui está ele, gente. Um elétron na sua terceira e última camada. O que vai acontecer? O sódio vai perder esse elétron. Vai perder esse elétron para quem, gente? Vai perder para o cloro. Lá na terceira camada do cloro, 3s2, 3p5. 3s2, 3p5. Tem 7 elétrons. Vamos conferir, ó. Na terceira camada do cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons. Ou seja, está faltando só um para ele adquirir estabilidade. Então, esse elétron da última camada do sódio, que eu estou circulando aqui, ele vai ser transferido para a última camada do cloro. Então, veja que lá do outro lado, ó, a última camada do cloro agora tem 8 elétrons, ó, tinha os 7 que ele já tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um que ele ganhou lá do sódio, que é esse que está aqui de lilás, né? Violeta. Em contrapartida, quando você olha para o sódio, ó, o sódio só tinha um elétron na sua última camada. E ele precisa, como qualquer outro átomo, para adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Quando ele perdeu, ó, quando ele doou esse elétron para o cloro, olha qual é a última camada do sódio agora. É a segunda camada, gente. Que vai ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, tanto o sódio quanto o cloro, depois que ganharam e perderam elétrons, ambos ficaram com 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, a regra do octeto foi satisfeita. O que diz a regra do octeto? Que um átomo ele tem tendência de ganhar, perder ou compartilhar elétrons para ficar estável, para adquirir estabilidade. Ficando com quantos elétrons na sua última camada? Ficando com 8 elétrons na sua camada mais externa ou última camada. Quando o sódio perdeu um elétron, ele adquiriu uma carga positiva. Ele ficou Na+. Quando o cloro ganhou um elétron, ele adquiriu uma carga negativa, ficou menos. Quando isso acontece, eu tenho um íon positivo, um íon negativo. O que é que vai acontecer entre eles? Atração eletrostática, que é a ligação iônica. Como eles têm cargas elétricas opostas, eles vão se atrair e vão formar as estruturas iônicas, os retículos cristalinos, formando então o NaCl. Não é necessário a gente colocar essas cargas na fórmula, nós podemos simplesmente representar por NaCl, que é o nosso conhecidíssimo cloreto de sódio. Olha, aqui eu quero fazer um exemplo, como que nós vamos determinar uma fórmula iônica para uma determinada substância. Vejamos aqui, ó. Determine a fórmula iônica originada da ligação entre o magnésio, que tem número atômico 12, e o enxofre, que tem número atômico 16.
Primeiro passo para a resolução da questão. Você vai fazer a distribuição eletrônica. Com a distribuição eletrônica feita, você vai descobrir qual é a família do elemento. Então, primeiramente, para o magnésio, que tem número atômico 12. Distribuindo 12 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A última camada do magnésio é o 3s2. Então, ele é da família 2 ou família 2A. Qual é a carga que normalmente os elementos da família 2A formam? Carga mais 2. Então, ele vai formar um cátion com carga mais 2. Vamos fazer a distribuição eletrônica para o enxofre, que é o S, com número atômico 16. Vamos distribuir aí 16 elétrons, ficando assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Prontinho. Distribuído 16 elétrons. A última camada, ou camada mais externa para o enxofre, é essa aqui, 3s2, 3p4. Somando o número de elétrons da última camada, nós temos 2 e 4, 6. Então, é da família 16 ou família 6A. Qual é a carga dos elementos da família 16 quando eles ganham elétrons? Vai ganhar 2 elétrons, então vai ficar com carga menos 2. Vamos esquematizar a fórmula, então. Primeiro, quem perde. Então, vai ficar magnésio com carga mais 2. E depois, quem ganha? O enxofre com carga menos 2. Como é que nós vamos fazer isso aqui, gente? Simples demais. Quando você tem cargas opostas de mesmo valor, você simplesmente cancela e une os dois elementos. Então, aqui vai ficar MgS, a fórmula originada pelo magnésio, ligando-se com o enxofre, vai ser o MgS, que é o sulfeto de magnésio. Nós vamos encerrar nossa aula de hoje resolvendo a questão número 1 da página 10 do nosso material, que está lá em atividades para sala, que diz o seguinte, ó: os átomos dos metais têm tendência a... Aí tem o número 1 aqui que nós vamos substituir por uma palavra. Tem tendência a elétrons, transformando-se em 2. E os átomos dos não metais têm tendência a 3 elétrons. 3 é outra palavrinha que vai completar aqui. Transformando-se em 4. Vamos agora colocar as palavras. Perder elétrons. Então, gente, como a palavra 1 é perder, ó, na letra A é perder, na letra B também, na letra C é ganhar, então já está eliminada a letra C, não pode ser a letra C. Na letra D também é perder, e E também é perder. Então, os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, transformando-se em cátions.
perde elétron, então elimina a letra A, que está dizendo que a palavra 2 é ânion. Na letra B está dizendo que é cátion. Na letra D também está dizendo que é cátion. E na letra E nós vamos eliminar porque está dizendo que é ânion. E os átomos dos não metais têm tendência a 3, ou seja, tem tendência a ganhar elétrons. Então, na letra B é ganhar e na letra D também é ganhar. Estão ainda possíveis. Ganhar elétrons transformando-se em 4, transformando-se em ânions. Então, na letra B tem ânions e na letra D nós vamos eliminar porque diz que é cátions. Então, o item correto vai ser a letra B. Vamos ver se a palavra 5 está correta. A ligação iônica resulta da 5. Resulta de quê? Da atração eletrostática. Atração eletrostática. Prontinho, então o item correto, letra B. Beleza, gente? Pessoal, obrigadão pela companhia até aqui. Forte abraço e até a nossa próxima aula, gente.